Boa noite. Olá, tudo bem com você? Não sei nem se você está assistindo de noite, né? Mas bem-vindo a mais um Papo com Afeto. Hoje com um cara fenomenal. Um cara que eu estou aprendendo bastante, Humberto Baltar. Então, se você não está no ao vivo, aguarda aí, porque o papo é muito legal, muito interessante. Cola com a gente. Vou mandar mensagem aqui para Humberto. Enquanto essa galera vai chegando, e aí, como é que vocês estão? E aí, Bion, tá de folga hoje? De folguinha, né? Tá bem. Então, as pessoas vão chegando. Boa noite, Paz Preto chegou. Tá trabalhando? Vida boa. Fran, um beijo pra você, Fran. Pronto, grande Humberto. E aí, Boa meu noite, irmão? irmão. Tudo bom? Como é que Bem? você tá, querido? Tranquilo? Que maravilha. Me escuta bem? Me escuta bem? Muito bom, muito bom. Estou te ouvindo bem, Maravilha, tranquilo. estou te escutando também super bem. Vai dando boa noite para quem está chegando. E esse é o É grande isso. Humberto. Rapaz, eu estou muito feliz de tu estar aqui, Humberto. Pô, nem fala, cara, é um privilégio para mim, uma honra poder estar aqui prestigiando esse teu espaço. Muito bacana essa tua proposta de falar de afeto, falar de sentimentos. Eu acho que a gente precisa de mais aberturas para isso, né? A gente vive num mundo em que o bélico vem demais, né? A treta vem demais, o ataque vem demais. Perfeito. E não se dá muito destaque ao sentimento, ao que é positivo, estar aqui e fazer parte de algo tão bonito. Obrigado pelo convite. Ah, eu fico extremamente feliz porque desde a última série a gente está lutando para conseguir fazer e graças a tudo deu certo. Agora a gente está aqui sentado fazendo, podendo conversar, partilhar a vida, partilhar os afetos, partilhar as vivências e é algo que você me inspira muito, cara. A sua proposta, a sua iniciativa, que a gente vai falar um pouquinho durante essa uma hora, é extremamente afetiva, é extremamente É verdade. acolhedor, extremamente aconchegante. E eu fico muito feliz de tu poder estar aqui com a gente partilhando, velho. Aí a gente Pô, já eu te vai agradeço. começando, né? Enquanto essa galera vai chegando, Humberto. E a primeira É isso. pergunta, lógico, sempre é quem é Humberto Baltar? Quem é esse cara, Humberto Baltar? É isso, eu sou professor, né? Professor de inglês, pai do Apolo e idealizador, junto com a minha esposa, né, do coletivo Pais Pretos Presentes, né? E, mas na maior parte do tempo, agora é pai mesmo. Meu papel agora é ser pai. Nessa pandemia, a escola não está funcionando, então a gente só envia tarefas pelo WhatsApp. Só que agora está havendo um recesso até agosto, né? Não está tendo aula, então eu tô pai o tempo todo, full time. A Tainá tá trabalhando o dia inteiro, né? Que ela não parou por causa da pandemia. Então eu fico com a Apolo direto, o dia todo, né? Então eu sou mais pai do que qualquer outra coisa agora. Hoje mesmo eu não fiz nada, eu só cuidei do Apolo. E é coisa pra caramba. A Paula tem o quê? Tem Pô, um é ano? muita coisa, cara, é muita coisa. A agenda de uma criança, se você estiver realmente preocupado, tem o momento da brincadeira, tem o momento do banho, tem o banho de sol, tem as refeições, né? O lanche, o almoço, trocar fralda. Às vezes está muito calor, tem que botar uma roupa mais fresca. Enfim, É uma é agenda um, né? Mas desgastante. É como é que eu vou desgastante, a gente pode falar assim. desgastante, não tem como negar, né, que desgasta um pouquinho porque a criança não para, né? Agora, por exemplo, que ele dormiu, ele sempre cochila um pouquinho depois do almoço, ou à tarde depois do lanche, mas hoje ele não dormiu, ficou o dia inteiro elétrico. Agora que ele não aguentou e deu uma caidinha, mas ainda não vai ser definitivo, não. Ele com certeza ainda vai acordar mais um pouquinho, vai ter que mamar.
Aí depois que fecha o dia, lá para as 10, 11 horas. Eita, é coisa, né? É, e É, por aí, que horas que fecha a loja aí? Que hora que o pessoal vai? rapaz, aqui a gente construiu, desde pequenininho, né? A gente construiu uma rotina do sono. Então, normalmente, por exemplo, quando eu tô sozinho com ele, com o João Francisco, 7 horas a gente começa a rotina do sono, que é janta, banho, escovar dente, cama e apagou. Então, 8 horas, 8h30 no máximo, ele já tá dormindo. Acorda Que cinco legal, horas. cara. É uma E que rotina horas ele acorda? 5h30, 6 horas. Isso é, 6 horas? para mim é super importante, foi super legal, porque é um horário que funcionou super. Porque normalmente é um horário que a gente está saindo para já se ajeitando para sair para o serviço, ou ajeitando ele para ir para a creche, né? Quando estava tendo creche. Então deu certinho, porque aí eu não precisava acordar ele, não saía naquele meio sono, naquele meio acordado, naquele susto. Era extremamente legal, porque ele já acordava, a gente já dava o banho, já dava uma comida, e aí já saía todo feliz. Não saía. E acordou Uhum. porque era muito interessante. Pô, que legal, tá aí. Ninguém me deu essa dica. Essa aí é boa, hein? É uma rotina, é muito legal. Tem Legal, uma legal. linha aí, né, dos estudiosos, tem uma galera que não vale muito a pena, não, que é os encantadores de bebês. Essa galera não vale muito a pena, não. Mas tem uma galera que é a consultoria do sono, tem uma menina que eu sigo que é muito legal, a Mona Lisa, que ela fala desse processo do sono como uma rotina afetiva também, velho. Que a criança vai se acostumando àquela rotina e aquela rotina o sono chega. É como às vezes a gente que acostumou a ler um livro para dormir, que a gente pega o livro, lê 2, 3 páginas e na quarta a gente já está com muito sono. A criança também vai assim. E eu esqueci de falar que o João Francisco também tem um livro. Então, ele termina de tomar banho, se ajeita, ele sabe que aquela hora ali vai contar uma historinha para ele. Ele escolhe uns livros que ele tem, né? A gente conta uma história, inventa uma história e ele já sabe que é dormir. Então não tem nem chororô. É muito tranquilo, extremamente interessante. Maneiro, maneiro. Isso aí. Aí, Humberto, eu já te pergunto, já começando nosso papo bem afetivo, porque já começou falando das nossas crias, não tem coisa mais afetiva que isso, né? O que que Ah, hoje é. em dia, Humberto, te afeta profundamente, cara? O que que te faz mexer lá no coração, no fundo da alma, faz respirar fundo e fazer alguma coisa? E a partir disso, dessa coisinha que te afeta, como é que você reage? Como é que você age? Essa pergunta vai gerar a nossa conversa toda aí. Pois é, cara. No momento, assim, nada me afeta mais do que o meu filho, né? Eu acho que a paternidade, ela faz com que a gente nasça de novo, né? Então, eu sou uma nova pessoa. E a partir disso, eu cresço muito, né, em conjunto, né, com as pessoas, não só do coletivo, mas outros pais que eu conheço em toda parte. A gente tem trocado muito. E aconteceu uma coisa bacana através do coletivo, que outros pais, e não só pais, mas mães também começaram a me procurar para conversar, para fazer live e tal. Muito educador parental, muita. Eu vou falar com uma especialista na pedagogia montessoriana, por Sim. exemplo, no dia. Essa galera me procurando, é bom que eu aprendo muito com eles. Tem uma especialista em disciplina positiva também, deu um curso para gente, assim, a gente, pô, muito bacana. Então, eu estou crescendo muito através dessa troca. Então, eu acho que nada no momento tem me fortalecido tanto quanto a paternidade. Assim, o que definitivamente me define hoje é ser pai. Que maravilha. Como é que. E assim, nessa constituição da paternidade ou da parentalidade, como é que você se descobre esse Humberto pai? Foi quando? Como é que isso chegou para você? Que horas chegou? Pois é interessante essa pergunta, porque como eu já tenho um letramento racial, ele chegou a mim lá atrás, lá por aí, eu comecei a ler sobre África, ancestralidade, as nossas origens e a importância de não se Perfeito. identificar como brasileiro, mas como africano em diáspora. Quando eu soube, né, que o Apolo estava a caminho, eu
automaticamente já me vi como pai, e não só eu, mas a família, que eu lembro que isso foi um dia antes do Dia dos Pais, em 2018, e aí a gente foi para um almoço para comemorar, vamos fazer um almoço, e aí lá no restaurante, foi engraçado, porque a minha sogra já me deu um presente de Dia dos Pais, eu achei aquilo incrível, porque eu já estava ganhando um presente do Dia dos Pais um dia depois de eu saber que o Apolo estava a caminho. Então, comigo, não teve essa história que a gente escuta muito, dos caras falarem que, pô, eu me vi pai quando eu olhei ali a carinha da criança que eu vi, aí sim me reconheci enquanto pai, né? Quando eu via o bebê sair, eu escuto muito isso dos homens, mas não foi o meu caso, né? Eu já me via pai bem antes, já em cada ultra que eu estava lá, né? Em cada massagem na barriga, nas pernas, em cada momento, assim, cada detalhe da gestação foi muito especial para mim. E mexeu comigo também, porque eu não tive isso enquanto bebê, né? Os meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano, então eu não tive pais presentes ali juntos, né? Num relacionamento. Eu não tive essa. Eu nunca vi meus pais se beijando, por exemplo. Eu não vi essa cena. Então, por ter essa vivência, né, da ausência paterna, eu já há muito tempo queria viver algo diferente disso. Então, já era parte do meu sonho gestar o meu bebê junto, né? Eu queria estar ali junto. Então, o nosso caso foi bem aquilo que se fala mesmo do casal estar grávido. Isso foi bem a nossa cara, que eu vejo muitas histórias de mães que dizem que levaram na gestação praticamente sozinhas e o cara só entrou em cena, né? O pai só entrou em cena quando a criança já estava mais ou menos independente, que ele quer ensinar a jogar bola, quer ensinar a atleta, mas aí enquanto é bebê, essa coisa, tem Nem uns caras que nem encosta. exatamente, nem gosta. Então, eu não tive essa vivência e foi muito bom esse contato, porque realmente confirmou o que eu já lia sobre ancestralidade africana, né? Que é a ideia de nós sermos um, essa filosofia Ubuntu, de que eu não sou eu de um lado, minha esposa do outro, o bebê do outro. Nós somos uma unidade evolutiva e o Sim. relacionamento também, né? É uma parceria evolutiva, onde a gente vai crescer juntos, né? E o filho nada mais é que o fruto disso, né? Mas Perfeito. essa visão, por exemplo, do Ocidente, que vê o filho como uma responsabilidade que chegou, que fazer um monte de tarefas, um monte de coisa, o filho é visto como uma obrigação, eu acho que isso afasta muito a gente da criança, Dá. tira a naturalidade da relação, né? Tira a fluidez da coisa. Então, graças a Deus, ainda hoje, né, que tem todas essas obrigações com Apolo, eu não vejo de maneira nenhuma como uma tarefa, como algo árduo. É cansativo, claro, Perfeito. mas não é de maneira nenhuma um fardo, né, digamos assim. Eu não vejo de forma alguma dessa maneira. É diferenciar a questão do fardo do cansativo, porque é desgastante. A gente está ali, a atenção, a gente demanda muita energia, né? A gente demanda muita energia nesse processo de cuidado, de estar zelando ali, de estar trocando a fralda, de estar dando banho, de estar pensando na comida, de estar fazendo a comida, uma comida saudável que não vai estragar, e estar preparando isso tudo demanda energia. Não dá para falar que não é energia. Mas falar que a gente não teria outro, aí não. Você teria outro? Você pensa, Humberto? Sim, sim. Eu penso, sim, eu acho muito bacana a ideia de ter 2 filhos, mas eu entendo também que a carga é muito maior da parte da mãe, né? Então, eu realmente defini, Perfeito. né? Então, se ela desejar, vai ser muito bem-vindo, mas se ela também entender que já deu, Já deu. eu também estou com ela, né, nessa. É uma parceria, né? O relacionamento, ele é uma parceria, a gente caminha juntos nas nossas escolhas. E às vezes também a gente muda de ideia, né, enquanto casal, então isso é muito natural. Eu lembro quando a gente estava se conhecendo, a Tainá falou sobre a idade, né? Então tem a possibilidade de uma adoção também, quem sabe, né? Então tá Massa. tudo muito muito aberto. Eu acho legal viver assim com uma certa abertura, né,
para a dúvida. Perfeito, perfeito. A vida é isso, né, velho? Quando a gente sistematiza muito a vida, a gente perde a fluidez, a beleza do que ela pode proporcionar para a gente. Quando a gente faz a vida, é um checklist. Já fiz, já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. Ela vai perdendo a magia que ela tem, o sobrenatural que tem da vida. É Nesse isso aí. contexto todo, Humberto, tu trouxe que tu estudou muito, né? Para ir Sim. se transformando, não, mas se enxergando, se preparando para esse novo processo, esse novo Humberto que vem a nascer, que vem a se transformar. E isso influenciou muito na sua relação com Apolo? Demais. Influenciou muito porque eu estava vendo, né, que a maioria infelizmente, né, a literatura preta, ela, em grande parte, ela se perde muito em questões políticas, né, porque Sim. inevitavelmente, né, acabam se orientando em função dos governos da África, os conflitos que tem da questão colonial também que se impõe muito. Então, essa discussão, por exemplo, de esquerda, marxismo, garveísmo, prevalece muito e eu tava querendo uma coisa mais do afeto mesmo, porque eu acho que a vida, no final das contas, ela acaba sendo É, gerida afeto. e movimentada pelo amor, não tem jeito. E aí, quando eu Perfeito. vi Bell Hooks focando no amor enquanto revolução, o amor enquanto meio de transformação, eu falei, pô, é isso que eu estava procurando. E aí, da Bell Hooks, eu caminhei também pro mulherismo e fiquei nessas autoras. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, cara, porque a vida, através do amor, tem confirmado tudo que eu já vinha estudando antes, porque antes de eu ler qualquer coisa preta, eu gostava de ler filosofia Hum. e gostava de religião. Eu acabei indo parar na filosofia védica, né, indiana. A filosofia hindu, eles pregam que a coisa mais suprema que existe nesse universo é o que eles chamam de prema, que é o amor transcendental, o amor absoluto que você tem por Deus e por tudo que Deus criou. E aí eu li também na Bíblia, né? A gente sabe que o apóstolo Paulo diz Deus é que sem amor. amor ele nada seria. Aí eu fui juntando, cara. Eu peguei uma outra, tem um outro avatar, né? Que a Índia, eles acreditam em avatares, Sim. formas de Deus que vem aqui. Tem um chamado Chaitanya, que também fala que o lance mesmo é o amor. Aí tem a filosofia Sufi no islamismo, que diz que o amor está acima de toda lei. Aí eu pensei, pô, se todo mundo está dizendo isso, deve ser por aí mesmo o caminho, né? Então eu passei a focar nesse não um amor romântico, né? Mas um amor Sim. consciente, né? Um amor político, como Bell Hooks fala. Eu acho que aí é que está o segredo da coisa. Porque quando é um amor romântico, ele não tem critério de nada. É uma coisa que você só sente e vai naquele furor dos sentimentos. Não existe razão, Perfeito. não existe lógica, não existe fim, não tem nada, só tem sentimento. Então, da maneira como o Bell Hooks coloca, o amor como um instrumento, eu acho que é interessante porque você direciona isso, você alinha onde você quer chegar. É claro que eu não fecho com tudo que ela diz, porque ela é feminista negra, então ela caminha numa direção que prega que o homem precisa do feminismo para ser melhor. E aí, nesse ponto, eu discordo um pouquinho, porque eu não acho que a gente deva depender de algo gerido pela Europa. Eu acho que não faz muito sentido, né, olhando pela Perfeito. ancestralidade africana. Só nesse ponto que eu dou uma divergida dela, mas nessa questão do amor, isso me ajudou muito e me ajuda muito com o meu filho, porque eu consigo curar até coisas da minha infância que eu não tinha nem acesso, né? Eu consigo, dando amor a ele, perceber como seria receber esse amor quando eu tinha os meus 2 anos, 1 ano, e aí uma ferida se fecha, uma mágoa se cura, e eu me torno uma pessoa melhor através do meu filho. Então eu percebo que a ideia que se prega aqui no Ocidente de que o tempo é linear, ele só caminha para frente, é mentira. Por isso que eu gosto muito daquele Adinkara de Sankofa,
que é o pássaro olhando para trás para chegar na Sim. frente. É bem isso. Através do meu filho, eu curo muitas coisas, recupero muitas coisas, entendo muitas coisas do meu pai também, inseguranças que ele tinha. Como é delicado você ter um bebê nas mãos e ser responsável Aquela pelo destino vida, dele. né? Então, eu entendo, sabe? Eu entendo a galera que fraqueja, a galera que fica ali incerta e que prefere. Até mesmo a galera que sai, sabe? Que foge. Eu super entendo as posturas de cada um, porque cada um tem uma postura baseada na própria história, Na sua ali o lugar de vivência, Deus, na para sua querer dor, né? avaliar Na sua lacuna. o comportamento do outro, né? Então, realmente a paternidade é um aprendizado muito grande. Eu tenho entendido até posicionamentos que antes eu discordava, que eu era até meio revoltado, né? Eu entendo melhor o meu pai, eu entendo muita coisa através do meu filho. Então, eu acho que o amor realmente é o melhor caminho. O que tu traz aí, eu fico até sem palavras, cara. O que você traz aí. Você traz muita coisa extremamente interessante, extremamente importante, dessa questão da ancestralidade. Você traz Bell Hooks com o amor como ferramenta política de transformação, de resistência, sobretudo, né? Porque nosso povo preto resiste através da afetividade mesmo, dessas relações de amor, de cuidado. E eu lembro, foi ontem Carla Cotirene estava falando dessa questão do afeto mesmo, desse amor como ferramenta de sobrevivência. A gente se ama, a gente se cuida, a gente está aqui, resistiu até hoje, é justamente porque a gente ama os nossos, a gente cuida dos nossos e a gente vai resistindo, a gente vai resistindo. É o que você trouxe com a Sankofa, é o pássaro que Sim, olha para trás e caminha para frente. Nessa perspectiva de olhar que muitas pessoas vieram antes da gente, né? Muitas pessoas sim. construíram muita coisa antes da gente para a gente chegar aqui hoje. Nessa perspectiva, Humberto, nesse âmbito da afetividade e da ancestralidade, você tem muitas referências quando você olha para trás de homens pretos nessa paternidade ativa, nessa paternidade presente. Quando você olha para trás, tem muito ou não tem? Como é dar o que não tem? É isso. Na minha família, infelizmente, o que eu tenho mais referências é o do pai provedor, né? Tem muito isso. Meus tios, meu pai, todos eles foram ótimos provedores. Eu tive acesso ao que tem de melhor em termos de recursos materiais, né? Enfim, videogame, brinquedo, roupas, né? Estudo também. Meu pai, ele deu muita ênfase à questão do estudo. Graças a ele, eu passei em todas as universidades públicas aqui do Rio de Janeiro. Eu tive que escolher para onde eu ia, né? Que eu passei na UERJ, UFRJ, na Unirio. Eu fiquei, caramba, eu faço psicologia, direito, letras, para onde eu vou, né? Foi muito bom isso. Então, eu não digo que foi de um todo ruim ter um pai mais provedor, não. Foi a maneira que ele entendeu De ser pai, de que é garantir sua amar. vida, né? Exatamente, cara. Assim, e o que eu tenho na comunidade negra, muito pouca gente tem, cara. Assim, Perfeito. por exemplo, pandemia. Tem muita gente correndo atrás, assim, para poder ter comida, sabe? Durante o mês. Tô tranquilo em casa, cara. Eu tô concursado. Pô, não preciso ir pra rua para nada. Eu não pego um transporte público desde quando começou a pandemia, que foi dia 16 de março. Eu Sim. não pego um transporte público, não pego um Uber, né? Não tenho carro aqui, tá tudo tranquilo, estou em casa, uma casa bacana. Então, tudo isso é fruto dessa educação que focou em garantir o melhor, estudos, passar em concurso. Então, eu nunca vou condenar, né, essa forma de amar dele, Perfeito. mas Perfeito. eu reconheço que faltou sim conversa sobre afetividade, conversa sobre sentimentos, conversa sobre as minhas angústias, inseguranças, o próprio afeto, uma carícia, eu te amo, nunca ouvi um eu te amo do meu pai, nunca tive um afago mesmo no rosto, um carinho, não tinha nada disso, porque ele era aquela ideia dos anos 80, né? O filme do Rambo, do Cobra, né? Esse negócio de carinho, essa coisa de marica, né? Era uma coisa meio assim. Hoje, você falar isso, você
é homofóbico, tem todo um problema. Mas se você vê um filme do Rambo, ele chama os caras, você é um marica, você é um gay, você é um gordo, sai daqui. Qualquer filme dos anos 80 você vai ver isso, né? A ofensa Então era foi isso, né? nessa... Pois é, cara, você pega os Trapalhões, nem pode passar hoje na TV os Trapalhões, porque era piada racista, homofóbica, misógina e por aí vai. Então, Perfeito. essa foi a geração anos 80. Então, era uma geração que o afeto era entendido como coisa de marica. Então, sabe, a gente, quando olha para isso, percebe como é séria essa questão, Perfeito. né? Porque dificilmente alguém que cresceu nos anos 80 teve essa criação, a menos que pertencesse a uma família desconstruída, uma família que não abraçava essa ideologia branca, né, de Hollywood, essa coisa do homem que faz, acontece, que bate, que é o cara, né? Talvez, por exemplo, nos griots, na galera preta, a galera do samba, a galera que tem a capoeira, essa turma talvez fosse menos colonizada. E aí sim, os homens tivessem, né, aquele contato, o afago, o eu te amo. Mas o meu pai não era dessa pegada, ele era mais Hollywood mesmo, era mais filme, música americana. Então ele pegou totalmente nessa visão embranquecida que dão pra gente. Então, nesse sentido, eu não tive referências afetivas, referências de amor, né, da parte de homens, né? Então, isso faltou muito para mim. E talvez por isso eu tenha idealizado, né, um coletivo onde homens falam tanto de emoções, onde homens estão o tempo todo se abrindo, que para mim é quase que um resgate, né, passar o dia, né, vendo isso. Isso me faz muito bem. Cada depoimento que eu leio, cada registro, cada pergunta, cada dúvida mostra para mim que nós, homens pretos, fomos capazes de resgatar essa nossa humanidade que a mídia, que o discurso midiático roubou da gente. Você pega os personagens das Perfeito. novelas, dos filmes, dos seriados, você só vê o pai preto ausente, alcoólatra, criminoso, né? Sacana. E aí você não tem referências, né? Nem na tua família, nem na TV. Então, se você não tem referências, fica difícil até mesmo de você se ver, construir, exatamente, né? Então, de onde eu ia tirar uma projeção paterna positiva, se eu não tive isso na minha família, se eu não tive nem referências na mídia. Eu lembro, outro dia eu estava pensando sobre isso numa live dessas que eu fiz, que o meu herói preto, ele nem era preto, era aquele gato do Thundercats, né? A galera preta se identificava com o Pantro, que ele era um gato meio cinza, assim. E aí a galera, pô, eu sou o Pantro, né? Mas aí eu tava revendo esse desenho outro dia. Todos eles são felinos, eles não são humanos. Então, tipo, o cara não era negro, ele só era mais escuro que os outros. E aí muita gente preta se identificava com ele, ou seja, eu me identificava com ele. E quando veio aquele Changeman, que era um outro desenho também, tinha um Changeman lá que o uniforme do cara era preto. E aí eu me identificava com ele, mas o cara era branco, mas o uniforme era preto. E como tinha alguma coisa de preto nele, a gente se agarrava naquele cara buscando uma representatividade. Então, essa é a posição do homem preto. Ele é totalmente carente de referências, né? Então, quando essa irmã pergunta como acessar os homens pretos periféricos, a única maneira que eu vejo é iniciativas como essa que eu faço parte. São coletivos, grupos, as rodas de apoio, grupos de acolhimento. Eu realmente não vejo outra forma do que homens pretos se unindo, porque o discurso dos livros, infelizmente, não é acessível. Eu acho muito acadêmico. Está muito acadêmico ainda. Eu fui numa roda, foi até o lançamento de um livro que eu gosto muito, eu tenho ele aqui, que é o Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades. Pô, no lançamento desse livro, cara, o pessoal estava falando uma língua que eu pensei, cara, se isso aqui fosse quebrada numa favela, ninguém ia entender nada. Não ia chegar para ninguém, né? Não ia, não ia. Tem um cara falando lá que eu peguei até a frase dele, ele falou assim, eu sou um preto diaspórico atravessado por masculinidade. Pô, se tu fala isso num bar, cara, os caras vão rir da tua cara, sabe? Então, a galera tem que falar a língua do povo, senão não vai dar não, sabe? Eu acho que
a gente tem que ser menos colonial. Eu acho que está bem colonial e colonizante a postura da galera da academia. E não Perfeito. só dos homens pretos, mas das mulheres também. Eu acho que está bem complicado. O feminismo negro tem várias críticas, especialmente daquelas senhoras, da galera da comunidade, porque não é acessível, não chega a esse público. Então, eu acho que o segredo é olhar para trás, né? Sankofa, de novo, é a roda de samba, a roda da capoeira, e aí nesses meios você vai colocando ali as ideias de você reconhecer um filho, de você ser um pai presente, você levar essa pauta para os círculos que já existem, que são a mesa do Perfeito. bar, a roda de capoeira, a roda de samba. Eu acho que não é inventar roda, não precisa inventar nada novo. É pegar o que já tem e levar para lá. Eu acho que o segredo é adaptar o que já existe. O nosso coletivo faz isso, porque quando você pega uma roda de apoio, né, um Perfeito. círculo de apoio, e coloca ele acessível no aplicativo, que o cara pega um smartphone, clica e já está ali com 200 pais, com 100 pais, ele já está se aquilombando, né? É um aquilombamento digital, mas não Sim. deixa de ser um aquilombamento. Mesmo que não A fale gente nada, né, ouviu Humberto? Mesmo que não, exatamente. É o meu mas caso. Eu quase não falo lá, porque eu fico com a Apolo o dia inteiro, mas eu aprendo muito. Eu aprendo muito. E hoje nós recebemos um áudio muito legal de uma mãe agradecendo pelo nosso coletivo, ela dizendo como que a vida dela tem melhorado a partir da nossa iniciativa. Tem pais também que já mandaram. Eu lembro daquele Rafael que fez a live comigo. Ele mandou um aquela áudio que me live deixou é emocionante. emocionado, cara. Você falou aí, velho, eu arrepiei, porque a gente É, criou um cara, sabe? grupinho à parte, né, do Rafael, o Cristiano, essa galera. A gente É abriu outro. isso. Rapaz, É importante, tem que ter mesmo. Mas eu lembro, cara, quando começou o coletivo, eu falei isso pra galera. Gente, isso aqui é só um start. Daqui vocês criem também outros. A ideia é essa. E dito e feito, as mulheres também fizeram isso. A partir do nosso grupo, surgiu o grupo Só das Mães. Tem um outro grupo de mães chamado Afromamas, que é uma outra irmã que também abriu a partir do nosso. Então é muito legal ver isso acontecendo, né? E a ideia é essa mesmo. perfeito. Crescer cada vez mais. Pois é, Humberto, essa perspectiva da questão da afetividade, dessa sancofa de olhar para trás e se perceber, para a gente, para a nossa população, para os nossos, né, é extremamente difícil. Perceber Sim, isso na literatura também não é fácil. Quando você traz aí a questão do coletivo, a gente percebe que um pai que se mostra fraco fortalece os outros. Você entende sim. a perspectiva do afeto também nessa fragilidade de eu me mostrar fraco, porque o homem, a gente, principalmente nós negros, nós somos cobrados a essa força de não chorar, de não sucumbir, de não sentir saudade, de não sentir tristeza, de não sentir dor. A gente é desumanizado o tempo todo. A gente é vendido como mercadoria. A gente foi vendido como mercadoria. E hoje em dia a gente também é vendido como mercadoria. É esse processo de desumanização. Você entende esse processo de fortaleza nessa fraqueza partilhada? Com certeza. Eu acredito que o homem branco, ele é obrigado a nascer de novo por causa da ideia do patriarcado, né? Que coloca o homem que tem que ser forte o tempo todo e tal. Ele tem que desconstruir isso. Mas o homem negro, ele tem que ter um duplo nascimento, talvez até triplo, né? Porque, primeiro, ele tem que entender que essa ideia do homem branco, cis, hétero, não cabe nele. Essa coisa do provedor que faz e acontece. Isso não é para nós e não é pensado em nós. E aí ele tem que fazer um segundo resgate, que é se descobrir enquanto africano em diáspora, porque esse país mata um homem negro a cada 23 minutos. Então a gente não é sequer visto, né, enquanto cidadão daqui. A gente não é enxergado como parte Um desse não lugar. lugar. Exatamente. O homem negro ele não tem um lugar aqui. E aí vem a terceira questão, né, que seria um terceiro nascimento, que é poder se mostrar como você realmente é quando você se descobre. Porque eu conheço muita gente que já fez esse processo, já fez esse caminho de se descobrir, já entendeu que é um africano em diáspora, já entendeu que não tem lugar
nessa pirâmide de opressões, né, que está aqui, mas, ao mesmo tempo, a pessoa não tem como se expressar porque ela não encontra eco, ela não encontra acolhimento, ela não encontra um grupo onde ela possa fazer isso. Então, nem todo mundo tem esse grupo, por isso é importante os grupos virtuais, os grupos que estão aí digitalmente chegando a todo mundo. É super importante esse movimento, eu entendo como uma questão de sobrevivência, Sim. pelo menos para mim tem sido assim. Nesse momento de pandemia, por exemplo, se eu tivesse sozinho, com certeza eu ia estar muito mal a essa altura. Eu só estou bem porque eu posso trocar com outros pais, trocar com outros homens, estar aprendendo o tempo todo. Hoje teve um grupo de estudos sobre o livro Espírito da Intimidade lá no nosso grupo do Telegram. Então eu cresci mais ainda com as irmãs. A gente falou muito sobre a ideia de você renovar o relacionamento através de rituais. Então foi uma conversa riquíssima. Então as pessoas chegam até mim e eu fico muito, assim, honrado, sabe? Eu fico maravilhado, na verdade, com a quantidade de pessoas que está me alcançando e o oposto também, a quantidade de Com pessoas que certeza. eu estou alcançando através das pessoas que estão me alcançando, né? Amanhã, por exemplo, eu vou fazer uma live no perfil da Loja Reserva, que tem 1 milhão de seguidores. Então, isso para mim vai ser uma coisa muito bacana. Porque eu vou estar no perfil da Loja Reserva Mini, o Érico Braz vai estar no da Reserva, e aí a gente vai alcançar muita gente. Eu vou poder falar sobre a ideia de ter um coletivo, dos homens se unirem, Se se juntarem, aquilombarem. então se aquilombarem. É muito importante trazer essa pauta, porque muitos pretos, infelizmente, ainda acham que tem que vencer sozinho e vestir essa roupagem, né, do homem branco, né? Então, Perfeito. é muito é muito séria essa questão. O irmão Eric fez uma pergunta sobre os avós, né, já que hoje é dia dos avós, se tem registro, né, se tem aquele afeto, de situação de afeto com os vovôs, né, em especial, especificamente. E é muito doloroso perceber que a figura do avô, É muito para a comunidade ausente. preta, ela é muito ausente, é muito rara. Quase sempre é uma pessoa que se envolveu na bebida, se envolveu em problemas, e Quando quando não existe, morreu, quando existe, exatamente, quando ele não morreu, ele se afastou da família, né? Então foi uma morte de uma outra forma, né? Uma simbólica. morte exata. Então, eu não tive, o meu avô faleceu, eu tinha 5 anos, então a minha mãe que me diz que chegava comigo em casa e aí ele vinha e me pegava no colo, mas eu realmente não lembro, quando eu tinha 5 anos, consigo voltar tanto assim na memória, então eu não consigo lembrar disso, mas ela diz que ele me pegava muito no colo, né? Mas e você? Você tem essa vivência com teu avô? Você teve essa troca de afeto com ele? Nenhum. O avô por parte de mãe, né, materna, morreu, acho que quando eu nasci, um ano ou na época que eu nasci. Minha mãe está aqui, confirma aí, mãe. E o avô de meu pai, por parte de meu pai, se eu não me, eu não sei nem a história. Não sei nem para onde foi. A gente tenta buscar saber, mas a família de meu pai é a família retinta, né? A família de pretos retintos. Então, é muito difícil acessar essa ancestralidade, porque aparentemente é uma ancestralidade de muita dor, muita dor. Porque até onde eu sei, só tem meu pai e minha avó. Minha avó já é falecida, mas só tinha eles dois. E a história antes disso, de como chega a só eles dois, é uma história que é silenciada. Então, a sankofa, para mim, né, desse lado ancestral, não acontece. Eu não consigo olhar para trás e enxergar algo. Então, a minha história da parte paterna é de meu pai e de minha avó, só, daqui para frente. Então, é muito Sim, recente, muito hoje, não é muito ancestral, é muito só hoje. Isso é muito doloroso quando a gente enxerga que a gente não tem essas referências. Quando a gente vai falar de avô, de bisavô, não chego a enxergar. Não sei. É aquela perspectiva que é vendida para a gente realmente, Humberto, de que a gente é só o escravo do livro para frente. A gente não tem histórias vindas de África.
A gente não é esse povo que é herdeiro de uma realeza, que está em diáspora, que caminha, que resiste. A gente é só a parte do livro para frente, a parte de escravizados para frente. Então isso é muito doloroso, muito. E acredito que não é só para mim, não é uma realidade única, exclusiva minha. Muitos irmãos pretos falam dessa realidade da ausência e da ausência de não saber a história, porque é uma história extremamente dolorosa, que poucos têm essa, não diria maturidade, mas essa fortaleza mesmo de buscar, de resgatar, falar, não, aconteceu isso, 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 é extremamente doloroso, mas é a nossa história. Então a gente precisa entender da onde a gente veio para conseguir caminhar por outros caminhos ou reforçar outros caminhos mesmo de descoberta, de resgate, de desvendar esses mistérios. É extremamente doloroso para mim. Ó, minha mãe falou aqui, ó, foi antes de você nascer que seu avô faleceu, da parte de minha mãe. Então, na minha família é isso, essa ancestralidade, assim, é de meu pai, de minha avó. Não tive outros Perfeito. homens. Pra gente, a gente vai se descobrindo, né? Esse homem, Exato. e às vezes vai se olhando e falando, não, eu não quero ser esse homem assim. Eu quero modificar, eu quero mudar, eu quero me dê referências, me dê pessoas, me dê gente preta, me dê homens pretos que fazem diferente. E o coletivo, que não sei se sua ideia foi essa, Humberto, mas o coletivo traz isso pra gente. Traz um Rafael que partilha a vida de forma extremamente emocionante. Traz um Cristiano que depois não vou nem falar mais as especificidades dele, o que ele vivenciou e o que ele traz para a gente, traz diversos elementos assim de pessoas que viveram coisas absurdas, viveram coisas extremamente gigantescas no sentido de experiência, que podem trazer para a gente numa simplicidade, num processo afetivo mesmo. Ó, pessoal, eu vivi isso. E de uma forma bem aberta, né? Eu vivi isso assim, 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 assim. E vai falando e a gente vai se emocionando, porque quando o Rafael partilhou aquela live, você ficou emocionado, mas não foi só você, né? Aquela live eu estava assistindo e Verdade. chorando. Eu falava, pô, Rafael, vai devagar, porque o coração aqui é de carne, é músculo só, cara. E Rafael foi falando e foi se emocionando. E aquilo emocionou todo mundo que assistiu, porque é afetividade, a gente é isso. Você Com enxerga a certeza. gente enquanto afetividade também, né? Aí da onde É surgiu isso. a ideia, Humberto, do grupo? Do nada, assim, vou criar um grupo, chamar uma galera que eu conheço Não, e... não, não. Aí que tá. É por isso que eu falei que essa live é interessante, né? Quando eu vi que o assunto era afeto, eu falei, caramba, tem tudo a ver com a história, não só do coletivo, mas na verdade a minha história, assim, porque o que mais mexeu comigo foram as pessoas que me tocaram e que eu toquei. E eu lembro que em 2017 aconteceu uma coisa bem marcante, que foi uma irmã que me procurou, acho que era 1h15 mais ou menos da madrugada, no WhatsApp, dizendo que estava pensando em se suicidar. E aí eu fiquei, que isso, irmã, não faz isso. E comecei a conversar com ela e perguntar se ela queria uma visita para saber como é que ela estava. Aí ela concordou. Aí eu contei essa história para minha noiva, na época minha noiva, acho que a gente já era noiva. E Tainá, aí né? ela, Tainá pediu o endereço dela e tudo, e eu perguntou se podia entrar em contato com ela. Aí a menina concordou. Aí a Tainá combinou de ir com um grupo dela de oração da igreja e tal. Elas foram, a menina morava em outra cidade. E elas foram lá, deram um apoio, deram um suporte, fizeram oração e fizeram um acompanhamento com ela. E eu fiquei impressionado com aquilo. A Tainá realmente me ganhou ali. Eu falei, caramba, uma pessoa que vai para casa de alguém que ela nunca viu, eu também nunca tinha visto, era uma amiga de internet. E foi lá na casa da mulher, a mulher mora num bairro longe, sabe, difícil acesso. Foram lá, deram uma ajuda. Eu pensei, poxa, é isso, sabe, é vida. É isso, é você estar presente para quem precisa. Eu queria poder fazer isso, né? Eu queria estar sempre disponível para isso. Desde essa época, eu já alimentava em mim um desejo de poder estar
presente para quem precisasse. E quando surgiu essa necessidade de eu saber coisas sobre a criação de um menino preto, aí fui eu que me vi precisando dessa presença. Eu falei, caramba, e agora? Como é que eu faço? Aí o que eu mais vi assim, de acesso rápido foi a internet, porque as coisas mais rápidas que eu consegui na vida foram pela internet. Porque quando eu era professor de inglês recém-formado e não tinha experiência, eu me formei em 2005, nessa época não tinha muito recurso, né, para você chegar no mercado de trabalho e conseguir um emprego assim, recém-chegado da faculdade. Aí eu soube que tinha algumas pessoas que na época faziam um curso de petróleo e gás, que era um curso que estava super badalado nessa época. A galera ia trabalhar lá no Oriente Médio, ganhando muito bem. Só que para ir para o Oriente Médio, a galera primeiro aprendia. Exatamente. E nem todo mundo conseguia aprender inglês antes de ir. A oportunidade vinha, o cara era engenheiro, ou então tinha aquele curso de solda industrial e tal. Aí o cara viajava e aprendia pela internet. Aí, resultado, eu abri uma conta no Skype e já comecei a dar aula, né? De como a internet conecta pessoas rápido, né? Um dos primeiros alunos que eu tive, eu estava aqui no Rio de Janeiro e o cara estava no Iêmen fazendo aula comigo. Então eu tinha essa experiência. Então eu juntei essas duas coisas, o desejo de ter presença na vida das pessoas, com essa praticidade, e os próprios pais deram a ideia de a gente fazer um grupo no WhatsApp, né? Então ele começou como grupo no WhatsApp, mas a galera já quis se encontrar, já quis se ver, quis o olho no olho. Aí teve 2 encontros presenciais, aí surgiu a parceria com as pretas, né, que chamaram a gente para falar em eventos. Então eu fui num evento chamado Avança Negra, que foi muito bacana, de uma amiga minha, Marcele Oliver. Foi incrível. E tem um irmão também que tem um espaço que discute masculinidade, chamado Casa Preta. E aí eu fui lá falar sobre abandono parental, então foi muito legal também. Então a gente começou a ter um outro approach, né? Deixou de ser um grupo e passou a ser uma rede de apoio. E agora a gente está até com uma ideia de fazer cursos também online, uma coisa mais organizada. Eu vou ter uma mentoria essa semana sobre projetos sociais para saber como é que eu faço para entrar em captação mesmo de recursos. A gente tem irmãos que precisam de recursos mesmo, tem gente lá precisando de cesta básica, a coisa está bem complicada nesse período de pandemia. O irmão que compartilhou o vídeo essa semana com a gente? Exatamente. Ele é um exemplo, mas não é só ele não. Tem outros irmãos lá que colocaram essa necessidade urgente de ajuda e a gente tem condições, a gente tem pessoas capazes de ajudar. Então a gente só precisa mesmo de instrumentalizar a coisa, de falar com quem tem o conhecimento, os recursos, para que a gente possa fazer isso. Então é incrível ver o quanto a gente alcança através da nossa presença. Então basta ser presente. É o que eu tenho visto cada vez mais. Se você só for presente na vida das pessoas, tudo vem, cara. Vem dinheiro, vem amor, vem amizade, vem tudo no pacote. Perfeito. Basta fazer a sua parte. Então, esse é o aprendizado que eu estou tendo. Eu estou crescendo muito. Eu não tenho nem tempo para abraçar todos os contratos que surgem na minha empresa, por exemplo, né, como benefício das indicações que as pessoas fazem. Eu tenho que passar alunos para outras pessoas, porque eu não consigo, né, dar conta. Tudo isso é fruto dessa união. Perfeito. As pessoas lembram de você, as pessoas querem te ajudar porque veem que você está se doando. Então, é bem essa coisa do Sankofa mesmo. Você olha para trás, vê quem está ficando, puxa o cara, e quem está lá na frente olha para você que parou a corrida para ajudar o outro e também, te puxa também. Quem está na tua frente diminui o ritmo um pouquinho para te levar também. Eu estou vendo isso acontecer direto na minha vida, todo dia. Então, é incrível, cara, como esse Adinkara do Sankofa, para mim, resume a existência toda. Isso aí, para mim, virou meu símbolo. Até o meu logotipo lá num projeto que eu tenho. Eu acho que isso é o resumo da vida. Com certeza. É aquela historinha do Ubuntu mesmo, que contam na internet, das crianças que vão correr para a bala. Quem chegar primeiro ganha todo o pacote. As crianças te olham e falam,
bora de mão dada. E vai todo mundo de mão dada, porque é para todo mundo. Esse amor é para todo mundo que está ali. Tem uma pergunta aqui de uma professora que eu gosto muito, Marcel, ela é professora aqui da UFRB, está no doutorado, espetacular, Mai. Beijo para você. Muitos homens pretos ainda têm muita dificuldade de lidar com suas demandas pessoais, com suas crises, todas elas, né, que a gente tem. Então, estar em grupo com os iguais é acolhedor. O que mais tu tem visto como o maior desafio para isso? Para estar no grupo ou para lidar com os desafios, Mai? Mas aí eu deixo a pergunta para Humberto. Qual é, Humberto, o que mais tu enxerga como o maior desafio para isso, para os pais poderem se abrir, para os pais poderem lidar com suas demandas pessoais e de estarem em grupo fazendo essa possibilidade de demanda pessoal? Sem dúvida nenhuma, é a falta de referências, né? As pessoas não têm referências, não estão vendo quem está fazendo isso. A gente não tem visibilidade. Por isso que eu acho tão importante, por exemplo, amanhã está no perfil de uma loja que tem muita gente seguindo. Eu não quero fama, eu não quero curtida, não quero nome, não quero dinheiro, não precisa disso. Mas o que eu quero é que chegue a mais pessoas. Perfeito. A ideia de que se você se unir, você se torna um homem melhor, um pai melhor, um filho melhor, um esposo melhor. Muitos homens que estão no nosso coletivo, quem colocou lá foram as namoradas, as noivas, as esposas. Eu recebo toda hora mensagem falando, poxa, manda um comentário lá para o meu namorado, chama ele lá para o coletivo, dá uma indireta lá, acontece direto. Então, é muito bacana, eu acho lindo ver isso, porque as pessoas estão entendendo que a coisa é junto, é como a nossa ancestralidade diz. Ninguém vai ser o herói que vai fazer tudo sozinho, né? É em conjunto, a gente cresce junto e sempre junto. E lembrando, Berto, que às vezes parece que a gente está romantizando, né? Que assim, se descobrir é um processo também doloroso, difícil. Você está nesse coletivo onde um homem vai partilhar ali suas dores, se você olhar, como assim? Pode isso pode acontecer, mas você não vai ser menos homem por isso? Eu acho que você é menos homem. E aí vai se descobrindo, e isso é um processo doloroso de desconstrução, para que a gente possa se reconstruir nessa masculinidade não genocida, né? Talvez nem masculinidade, porque a gente estava até discutindo isso essa semana no grupo, do processo de masculinidade, que é só o inverso do feminino. O masculino que é o 0, o feminino que é o 1, que é o inverso, e que a gente precisa amadurecer muito essas discussões de quem somos nós, nosso papel aqui é o quê? Qual é o papel do pai? Qual é o papel da mãe? Tem papel? Não tem papel? O homem, como Simone de Beauvoir traz, né, a mulher é construída socialmente. O homem também é construído para ser o inverso da mulher. E como é que essas relações acontecem no grupo? Essas relações te afetam? Como é que você projeta isso para Apolo, Humberto? Nossa, eu projeto através dos exemplos, né, que os irmãos levam. É registro que a gente vê, inspira a gente a ser melhor, né? Eu vejo o que os pais mandam no nosso coletivo, às vezes cozinhando com o filho, brincando com o filho. Eu falei com um pai bissexual, né, que é o empresário da Era Uma Vez o Mundo, que faz boneca. Ele gosta de usar saia, ele compra saias para o filho dele e já desconstrói essa ideia do gênero. Eu achei fantástico isso, porque você consegue ver pessoas que já estão vivendo, né, uma outra proposta, uma outra narrativa, e está dando certo. Aí você acredita Sim. que com você possa dar certo, e assim a sociedade muda. Por isso que eu falei no começo da importância da representatividade. Quando você vê alguém fazendo, você acredita que pode dar certo com você. Por isso que, para mim, um coletivo é tão importante, que eu posso ver o que cada um está fazendo, os resultados que as pessoas estão tendo, e assim eu consigo desenhar melhor a minha caminhada. Então é muito importante estar em conjunto com outros pais pretos, outros homens, outras pessoas que buscam ser melhores. Perfeito, perfeito. Ô, Humberto, eu queria te dar uma notícia ruim. Nossa live já está acabando, cara. Já são 10 horas. A gente já está entrando nos minutos finais. E eu não quero que essa live caia sem eu poder te agradecer pelo cara gigante que você é. Talvez você não se dê conta do seu tamanho, porque assim, é só coração, cara. Você é só afeto.
A gente percebe, a gente que está no grupo, né, que a gente que entrou no grupo agora recentemente, um ano, a gente percebe o quanto você é esse pai cuidadoso. Não pai só do Apolo, mas esse pai de todo mundo que está ali, que tenta cuidar, que se esforça para cuidar, que se esforça para estar É isso. presente, para estar junto com a gente. Eu sou muito grato a você, porque tu também é um exemplo para mim. Eu olho para o Humberto assim e falo, poxa, eu quero estar com o Humberto também. Às vezes eu estou, às vezes não, mas é um cara que me motiva a estar sempre melhorando. Muito obrigado por ser também esse espelho para mim, cara. Essa Eu que te referência também agradeço. de vida, de pai, de homem, de professor, de mestre mesmo. Muito obrigado mesmo. E fica aí para Eu que te você as agradeço, palavras João. aí de encerramento. Eu que te agradeço, obrigado. A gente cresce muito junto. Eu sou muito melhor graças a você, a presença de todos os pais no coletivo. Eu agradeço assim imensamente. Assim, eu nunca esperei que de um grupo de WhatsApp fosse surgir uma verdadeira rede de apoio. Então, eu sou muito melhor graças a vocês. Eu não tenho palavras para agradecer por essa adesão de vocês, essa participação ativa, né, que nos ajuda tanto. De verdade, obrigado, irmão. Que a gente possa galgar muito mais coisas nessa caminhada. Feliz demais, feliz demais. Mandando um abraço aqui para Eric lá do coletivo que está aqui, Cristiano, eu vi O Eric é aqui, muita gente, muitos amigos, muitas amigas. O papo era para a gente conseguir se afetar, eu acredito que a gente conseguiu afetar. Eu saio daqui extremamente feliz, cara, extremamente feliz, porque conversar com você é um prazer muito grande, Humberto. Eu quero ter mais oportunidades, eu quero ter oportunidade de encontrar você, encontrar a certeza. Apolo, encontrar a Tainá, a gente sentar, conversar, rir, jogar a conversa pro ar. Eu ia aí no É Rio, você vinha isso. aqui em Salvador, quando isso tudo acalmar, que a Com gente possa certeza. estar se encontrando, porque, por favor, tu é um cara. Tem pessoas que a gente quer estar perto. Tem pessoas que a gente faz questão de estar do lado. Eu estava conversando com minha esposa esses dias, ela falou, poxa, tem gente que a gente olha assim e fala, eu quero ser amigo dessa pessoa. E tu é um cara desses, aí, da gente olhar assim, poxa, eu quero ser amigo de Humberto, velho. Eu quero sentar com o Tamo Humberto, junto. quero ter o telefone ligado de vez em quando para o Humberto. E aí, Humberto, como é que tá? Tudo bom? Tudo bom? Tá, tchau. E só. Porque as relações são construídas para mim, né, nessa troca mesmo afetiva de cuidado. E você é um cara desses. Muito obrigado por você ser quem você é, essa referência. Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Pessoal, boa noite. Amanhã tem mais, já tá caindo aqui. Um cheiro no coração de vocês. E eu deixo essa musiquinha aqui pra gente ir encerrando. Cordeiro de Nanã. Até mais.